Muito bem, irmãos. Mais uma vez é uma honra estar aqui falando aos irmãos. Estivemos ministrando aí aos homens esse final de semana e conversa com o pastor Rafael durante a semana, ele nos incumbiu de estar trazendo uma meditação aos irmãos. Eu não sei quantos já tiveram a experiência de estar nessa posição que eu estou agora. Eu queria subir aqui e ser alguém que não tem pecado nenhum para poder pregar com toda a liberdade possível. Falar sem medo. Ou até o pessoal que sobe para cantar deve ter também ou sente emoções diversas. Porque transmitir alguma coisa da palavra de Deus para as pessoas multiplica a responsabilidade tamanha. E às vezes você quer subir num lugar desse, diante da igreja, que está sendo edificada pelo Senhor Jesus, como alguém que tivesse toda a condição de santidade possível e imaginável para falar. Mas deixa eu contar um segredo para vocês, mas vai ser só para vocês. Eu sou pecador. E a semelhança dos homens de Deus que não só marcaram a história, e que alguns são relatados como personagens na palavra dele, nós temos muita semelhança com aqueles que serviram ao Senhor no passado, que cometeram seus erros, que cometeram suas falhas. Mas o que me encanta é que quando eu abro a Bíblia, sobretudo na galeria da fé de Hebreus capítulo 11, você não consegue achar naqueles heróis nenhum que não tenha falhado terrivelmente contra Deus. Mas o que a gente encontra é um grupo de homens que simplesmente decidiram não desistir da carreira. Não desiste. Eles não são heróis da fé e não estão descritos ali. Não é porque não pecaram, mas é porque não desistiram. Tomaram uma decisão. E quando eu chego diante da igreja, domingo após domingo, eu me emociono com a igreja. Eu me alegro com a igreja. Formada com todo tipo de gente diferente, com toda sorte de região deste país. Gente com todo tipo de problema e necessidade, porque a gente ainda está num estágio de transformação contínua. De gente igual a qualquer outra gente, e essa é a igreja. A qual Cristo, o cabeça, disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Porque quem edifica sou eu. Eu vivo no contexto de igreja desde 1978. Não faz conta não que vai dar ruim, irmão. Você tinha nascido já? Nasceu em 78. Novo, rapaz novo. E sabe como é que eu ia para a igreja? Calma que eu já vou ler um versículo da Bíblia para não ficar só eu falando. Calma, já vou ler. Eu ia para a igreja na escola bíblica de férias. Lembra disso? Quem lembra disso? EBF. Por que eu tinha que ir na EBF? Porque a minha mãe era professora e líder da EBF. Não é porque eu tinha assim aquele entusiasmo gigantesco de ir para a igreja. É porque a mamãe olhava para mim e falava assim: você vai, meu filho? Eu falei: mãe, você vai, meu filho. Aí na terceira vez que ela falava, ela empurrava o chinelo do meu pai, que era um franciscano feito de couro. Ela falava assim: você vai, meu filho? Eu falei: então eu vou.
De segunda a quinta, contava a história dos personagens bíblicos. E não era no Data Show. Sabe como é que era? Era um negócio chamado flanelógrafo. Quem lembra disso? Ah, lembra, da novinha ainda lembra. Flanelógrafo era um quadro verde, feito de flanela, e os personagens da história também eram de flanela, geralmente em cor amarela, para destacar. Era assim. Então assim, a professora ia contando a história, e as irmãs iam dando, trocando os bonecos. E eu ia empurrado, e muito a contragosto. O único momento que eu gostava da EBF era a hora do lanche. Antes do cara falar amém, eu já estava lá na fila do lanche. Quando chegava alguém na minha frente, faltava eu brigar com o cara. O que servia no lanche? Um pão com salsicha e um suco colorido que eu, até hoje, Deus não me revelou o que é. Eu sei que era doce e gelado, e eu tomava com pão com salsicha. Mas é interessante que quando chegava na sexta-feira, que era o último dia da EBF, eu ia correndo para a EBF, porque era contada a história de Davi. E eu gostava de ouvir a história de Davi, falando, Davi é o cara, Davi é o cara. E aí eu ficava prestando atenção na movimentação dos bonecos de flanela. Até que o boneco pequenininho derrubava o grandão e a professora soltava o boneco grandão no chão e acabava a história. Aí eu ia para casa e eu ficava no quintal da casa dos meus pais me imaginando como Davi. Aí rodava pedra, eu vivia o personagem. Mas eu não era ainda alguém convertido em Cristo Jesus. Quando eu me converti, eu fui ler a Bíblia. E eu tomei um choque com o herói da minha infância. Porque o herói da minha infância tinha adulterado, tinha matado e tinha mentido. Eu falei, mas como que pode? Como que pode, meu Deus do céu? Está errado isso aqui. Mas eu não parei de ler a Bíblia nesta parte da história. Eu continuei lendo. E descobri que o meu herói de infância, apesar de ter pecado terrivelmente contra Deus, se arrependeu de uma maneira profunda. E Deus o considerou um homem segundo o seu coração. Isso me fez continuar. E o texto que eu quero trazer para você é Gálatas capítulo 6, versículo 17, onde Paulo diz assim: ninguém mexa comigo, porque eu trago em mim as marcas de Jesus Cristo. E quando eu olho para a história do meu herói, e vejo que não só ele se prostrou diante de Deus, se rendeu a Deus, como foi antepassado do maior herói de todos os tempos, em todos os lugares do universo, chamado Jesus Cristo, Senhor da glória. Esse é o grande herói da história. Esse é o grande herói que nunca falhou. Esse é o grande herói que participa da minha vida e da sua vida todo dia por escolha própria. Esse é o grande herói que do alto olhou para mim e para você e com infinita misericórdia resolveu selar a minha vida e a sua com o seu Espírito. Foi Emanuel quando chegou na terra. Deus conosco, Deus entre nós. Subiu, deixou o seu Santo Espírito, que já não é mais o Emanuel, Deus entre nós, mas é o Espírito vivendo em nós, trabalhando na redenção da minha vida e da sua vida todos os dias, dentro de uma igreja, nas igrejas pelo Brasil afora, pelo mundo afora, que está sendo edificada pelo grande herói da história. Antes dele e depois dele nunca haverá outro igual. Por isso eu fico entusiasmado com a igreja. Por isso eu me alegro com a igreja. A igreja tem problema? Ah, pensei que aqui não tinha.
Mas eu comparo a igreja igual a Arca de Noé. Tinha tudo que era bicho dentro. Mas quem ficou dentro da arca viveu. Continuou. Fora da igreja, você morre afogado na desilusão do mundo lá fora, queridão. Esquece. Dentro da igreja, a gente vive e convive com pessoas que estão à nossa frente, melhores do que nós, pessoas que estão aprendendo conosco. Mas quando Deus vier buscar, Ele vai buscar a igreja. E espero que você esteja nela. A igreja nunca vai ser do jeito que eu quero, porque se ela for do jeito que eu quero, não vai ser do jeito que você quer. Nunca vai ser do jeito que você quer, porque daí não vai ser do jeito que eu quero. Mas a igreja será do jeito que o Senhor quer. E dentro dela há uma composição de pessoas que devem trazer sobre si as marcas de Jesus. O selo daqueles que servem a Deus. Paulo chama de luzeiros no mundo, pontos de luz na face da terra. E quando nós pensamos em algumas marcas que o Filho de Deus deve trazer sobre si, eu quero levar você a refletir e pensar sobre algumas delas. Paulo diz, no final da carta aos Gálatas, não mexam comigo. É isso que ele está dizendo em linhas gerais. Não mexam comigo, porque eu trago as marcas de Jesus em mim. E quando eu me lembro não só da história do grande herói, e me lembro da restauração causada por Deus em seu coração e vida, Davi passou a ser marcado como um homem segundo o coração de Deus. Essa era a marca. Não ficou na vida dele a marca do pecado, ficou a marca da misericórdia, da graça, do amor incondicional, do amor que restaura, do amor que cura, do amor que liberta, do amor que provê recomeço, do amor que nos faz pensar, refletir sobre valores que o mundo não conhece, mas nós conhecemos, porque somos propriedade exclusiva do Senhor. Então a primeira das marcas de um filho de Deus é a exclusividade. Você é exclusivo. Amém, irmãos? Você é exclusivo. Você não tem outro dono. Você não é propriedade de ninguém menos do que o Senhor Jesus. Quando Pedro escreve a carta lá no capítulo 2, 1 de Pedro 2, verso 9, você vai ler o verso 9 dizendo, olha, vós sois geração o quê? Sacerdócio, nação, propriedade. Aí eu falei, peraí, eu tenho um dono que me comprou. Eu sou propriedade de alguém que deu o filho dele para morrer no meu lugar e me selou com o espírito dele. E interessante que o apóstolo Tiago diz, olha, vocês não sabiam não, que o Espírito de Deus zela por vocês e tem ardentes ciúmes por vós. Tiago 4:5. Um ciúme que zela e que não admite dividir você com nada nessa terra.
Amém, irmãos? Já pensou no tamanho desse privilégio? Primeiro, você é exclusivo. Eu não posso me intrometer com outra coisa. O Espírito Santo não vai dividir você com o mundo. O Espírito Santo não vai dividir você com qualquer pecado secreto. O Espírito Santo não vai dividir você com vício algum. O Espírito Santo não vai dividir você com nada que o tire da presença do Pai. Nada. De forma que quando Paulo diz, eu trago as marcas, traga você a marca da exclusividade e diga para o mundo, eu tenho um dono, Senhor absoluto da minha vida, a qual eu quero dever toda a minha vida e devoção de todo o coração e adorá-lo em espírito e em verdade de segunda a segunda, até que Ele venha me buscar. Você é exclusivo. Fala para o irmão do seu lado aí, você sabia que você é exclusivo? Primeira marca. 1 Coríntios 6,19, a Bíblia diz assim, olha, não sabeis vós que vocês não pertenceis a vós mesmos? E que o vosso corpo é templo de quem? Primeiro, você não pertence a você mesmo, seu corpo é templo do Espírito. Segunda marca, obediência. Obediência. Jesus obedeceu o Pai em tudo. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. É essa obediência que você tem que ter e pensar nela como uma marca exclusiva de quem serve a Deus. Terceira marca, fidelidade. Deus me chamou a mim e a você para andar em fidelidade, em obediência e em exclusividade. Quarta e última marca, santidade. O que é que significa a palavra santidade? Separado. Separado de quê? De tudo que pode nos afastar de Deus. De tudo que pode nos tirar da presença de Deus. Então lembre-se. 4 marcas: exclusividade, obediência, fidelidade e santidade. Porque você foi comprado por alto preço. Viva para a glória de Deus. Porque depois que eu descobri que o meu herói foi restaurado, e de que jamais eu vou sentir todo o conforto do mundo para pregar, porque não tem como sentir isso. Se uma pessoa sobe para falar da palavra de Deus diante da igreja, e ele está extremamente confortável, alguma coisa está fora do lugar. Porque é com temor e tremor que a gente entrega aquilo que Deus nos dá. E não pode ser diferente disso. Mas o recado é rápido, simples e direto. Que Deus te abençoe e te guarde. E faça resplandecer o rosto sobre ti. E te dê a paz. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. O Evangelho de Jesus Cristo. Na quarta-feira, a minha esposa, ela me fez uma pergunta sobre um texto bíblico. Ela ia ministrar e ela escolheu um texto bíblico e ela resolveu me perguntar sobre esse texto.
E eu disse para ela: Carla, todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu coloco um óculos que é meu, que é subjetivo, que é idiosincrático, que é individual. E esse óculos, ele tem a ver com a minha história, com os atravessamentos que eu tive, com os abandonos, com as frustrações, com os fracassos, mas também com as conquistas. Obviamente o pastor Gil, quando foi ensinado pela sua mãe através daquele flanelógrafo, é isso? Ele começou a utilizar um óculos, até que um dia, aquele óculos que ele utilizava, ele não teve mais efeito, porque ele acabou percebendo que aquele óculos precisava ser ajustado. É assim nas nossas vidas. Quando a gente se converte, quando a gente muda de direção, quando a gente é um mentiroso e a gente se rende a Cristo e não mente mais, quando a gente é um adúltero e a gente se rende a Jesus Cristo e a gente não adultera mais, quando a gente é um defraudador e quando a gente se converte a Jesus Cristo, a gente não defrauda mais, inevitavelmente nós achamos que o Evangelho, ele é respostas. Mas se você observar o Evangelho de Jesus Cristo, ele é muito mais perguntas do que respostas, porque sempre vão nos sobrar perguntas diante de tantas que nós temos. Mas como o pastor Gil disse, nesses 4 tópicos que são para nós perguntas, da forma como queremos olhar a vida. Tem gente que quando acontece uma coisa ruim, pastor Gil, ruim, uma tragédia, a primeira coisa que a pessoa faz ao olhar pelos óculos que ela tem, acabou, é o fim, não tem mais jeito, coitado de mim. Tem outras pessoas que quando acontece alguma coisa muito ruim, a mesma coisa que aconteceu a essa pessoa diz: podia ter sido pior. Deus livrou de algo pior. Isso está diretamente ligado à forma como você compreende a vida e também o Evangelho e também o poder de Deus para nós. Mas o Evangelho tem muito mais a ver conosco do que com Ele. Nós é que estamos a todo momento querendo que Deus faça aquilo que Ele já fez, querendo que Ele opere aquilo que Ele já operou, querendo que Ele manifeste aquilo que Ele já manifestou. E foi exatamente o que o pastor Gil disse. Evangelho é posicionamento, Evangelho é decisão, Evangelho é atitude. Evangelho não são palavras verborrágicas. Evangelho é agir, é querer, é fazer acontecer. Então eu queria que você ficasse de pé e eu queria orar com você. Você que decide hoje tomar uma atitude diante da vida que você tem e que talvez você não gostaria de ter, porque a verdade é que tem muita gente vivendo uma vida desgraçada. Que é isso, pastor? É uma vida desgraçada, uma vida sem a graça, desgraça, sem a graça, não a graça do riso, mas a graça de Deus, o favor dele. Se você lê nos evangelhos, a Bíblia fala que nós devemos ser alvos da graça de Deus. Então, tudo na minha vida e na sua vida, nós que servimos a Deus, tem a ver com atitude, tem a ver com comprometimento, tem a ver com decisão. Porque tem gente que aceitou a Cristo, mas vive uma vida miserável. Tem gente que aceitou a Cristo, mas vive uma vida de lamento, vive uma vida de dor e de sofrimento.
Ué, mas mesmo tendo recebido a Cristo, sim, recebeu a Cristo, mas não se apropriou daquilo que Cristo conquistou por nós. É como se você tivesse muitos parentes e um dia um tio seu, avô, morreu e deixou uma grande herança para você, e você recebe uma carta dizendo que você é o único herdeiro, e simplesmente você resolve pegar essa carta e guardar essa carta e não se apropriar daquilo que foi conquistado. E o que foi conquistado na cruz? A paz que excede todo o entendimento, a paz que vai além da compreensão humana, e a paz que excede todo o entendimento e além da compreensão humana, ela vem através de um caráter cristão, como o pastor Gil, de atitudes que refletem a glória de Deus, atitudes que vão além daquilo que eu fazia e que eu me sinto incomodado e hoje não faço mais. Um dia perguntaram para um pastor Gil, um dia perguntaram para um pastor, isso é um fato verídico, uma igreja de São Paulo, eu estive lá, e ele falou isso para mim. Um dia me perguntaram, uma senhora, eu acabei de pregar, e a senhora veio na frente de braço cruzado com a Bíbliazinha assim, ó, e ficou me esperando. E naquele dia ele disse, Deus tinha me usado, uma palavra poderosa. E aí a senhorinha ficou esperando o pastor, todo mundo falou com ele, e depois que todo mundo falou, ela chegou para ele, ela falou assim, eu tenho uma pergunta para o senhor. E ele falou, pois não, pode fazer. Eu quero perguntar para o senhor se o senhor vai responder a verdade. Ele disse, olha minha irmã, eu vou tentar ser o máximo de sincero possível. Ela virou para ele e disse, o senhor vive tudo o que o senhor prega? E ele olhou nos olhos dela e ele disse, não, claro que não. E ela, tá vendo? Eu sabia, eu ouvi um sermão bonito aí, e eu queria ter essa certeza, eu sabia. Ele olhou para ela, colocou uma das mãos sobre o ombro dela, olhou nos olhos dela e disse, mas eu choro todo dia por isso. Isso é quando você luta, como o pastor Gil, todos os dias contra o pecado. Porque o que leva o homem para o inferno não é o pecado. Porque a Bíblia fala que Jesus, ele morreu na cruz, fazendo com que os nossos pecados fossem encobertos e nos justificando. O que nos leva para o inferno é a iniquidade, é o estado permanente no pecado. Mas enquanto você luta com o pecado, que é um acidente na sua vida, você tem se santificado dia após dia, como o pastor Gil disse. E é sobre isso que o Evangelho fala, sobre uma vida separada, sobre uma vida santificada, sobre uma vida que me renderá tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz. Porque se eu compro e não pago, e em algum momento eu me preocupo com isso, é porque eu sei o que é certo e não faço. Mas se outrora eu comprava e não pagava, e agora eu penso duas vezes antes de fazê-lo, é porque eu me separo das práticas antigas. E obviamente eu vou colher coisas positivas sobre isso. Eu queria orar com você, e eu queria que você colocasse as suas mãos no coração, e eu queria pedir que essa palavra alcançasse o meu e o seu coração. Pai, é no nome de Jesus que nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, nas nossas limitações humanas, que o Senhor nos fortaleça, porque muitas são as vezes que o bem que nós queremos fazer, não fazemos, mas o mal que tanto abominamos, esse fazemos. Mas a Tua graça é maior do que tudo, e o Teu amor por nós é capaz de nunca desistir de nós. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, que nessa noite tenhamos a capacidade
de dar voz à nossa consciência e nos converter todos os dias de práticas, de pensamentos, de atitudes. Pai, nós queremos avançar. Não seremos conhecidos somente por coisas boas que fizemos ou por coisas ruins que fizemos. Nós seremos conhecidos por um posicionamento diante do erro, por um arrependimento genuíno diante do Senhor, assim como Davi, que eu creio que ninguém pecou aqui como ele, tanto em perversidade, mas no Salmo 51, quando decidiu se arrepender, ninguém genuinamente, profundamente se arrependeu como ele. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nos dê a oportunidade de viver aquilo que ainda não vivemos, mas para isso é necessário que façamos aquilo que ainda não fizemos. Oramos com fé, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Se você recebe, aplauda ao Senhor.